dia novamente para todos vocês que estão acompanhando a nossa aula, né? Estamos nessa jornada aí de compreender essas limitações ao poder de tributar, vendo aí os princípios, né? Nosso bom dia aí para a turma de Porto do Piauí. Ô Renata Moura, bom dia para você. Bom dia aí a turma de Pau d'Arco. Bom dia aí São Miguel da Baixa Grande. Ô Gabriel, tudo bom contigo? E o Maicon aí, o Vitor, a Cássia, a Érica, a Lana, Diego, Irisnaldo, Yara, e acho que é M. Antônia, deve ser Maria Antônia. Nosso bom dia para vocês, né? Bom dia aí para Bruna de Pau d'Arco, para o Ricardo, para o Emanuel, para o Luiz Fernando, bom dia. Bom dia, Yuri. Bom dia, Maria Júlia. Bom dia para todos vocês. Bom dia aí para a turma de Manuel Emílio, né, Kathleen? O Daylon, Daylon, né? Bom dia, Mariana. Bom dia também, nossa mediadora Lucileide. Bom dia aí também, Evandro. Bom dia, Caiane. Bom dia. Deve ser Mara, né? Ficou um nome meio... Bom dia, Tiago. Bom dia aí para todos vocês. E vamos aqui, né? Continuando com vocês nesses princípios tributários. E agora nós vamos avançar um pouco mais. Vocês estão lembrados que quando eu falei com vocês a respeito lá na reserva legal que eu falei da lei? Então vamos compreender um pouco mais e aprofundar um pouco mais aqui para nós, né? Nós falamos que, pelo princípio da legalidade, o tributo só poderia ser criado por um instrumento ou também aumentado. Nós falamos com vocês que só poderia acontecer se fosse criado por lei, tá? Mas assim, agora nós temos alguns tipos de leis diferentes, né? Ei, professor, não entendo desse negócio não, né? Mas veja só, né? Vamos mudar isso aqui, né? Aqui. Um instrumento nós temos aqui, a nossa lei complementar. O que é uma lei complementar? Pessoal, a nossa Constituição, quando ela atribuiu competência para os tributos, ela disse também lá, olha, tem algumas coisas que eu não vou colocar aqui na Constituição, e elas devem ser complementadas por uma lei. E a nossa Constituição, ela diz em algumas partes que exige-se lei, e essa exigência de lei complementar tem que estar expressa lá na Constituição. Até porque, pessoal, a lei complementar ela é diferente de uma lei ordinária, tá? Ela precisa de maioria absoluta, ter mais, é o mais restritivo. E aí a lei complementar, lá na nossa Constituição, diz que precisa ter lei complementar para criar esse tributo chamado Imposto sobre Grandes Fortunas, lá no artigo 135, inciso 2. No caso de empréstimo compulsórios, artigo 148, artigo 154, inciso 1º, impostos residuais, e artigo 195, parágrafo 4º, contribuição social residual. A nossa Constituição diz assim, que esses tributos aí somente podem ser criados por lei complementar. A regra geral para criar os tributos é a lei ordinária, né? É a lei ordinária. Essa é a nossa regra geral para criar os tributos, para os entes federados criar os tributos, né? Até porque, veja só, quando se fala em criar tributos por lei ordinária, Micael, bom dia para você, tá? Bom dia, Micael. Assim, ó, se não tem lá na Constituição dizendo que o tributo só pode criar por lei complementar, então ele pode ser criado por lei ordinária. Então,
Quando não há essa reserva legal, né, podemos criar por lei ordinária. Aliás, podemos não, né? Os entes federados podem criar. Mas lembra que eu botei aquela interrogação? Botei. Né? Nós falamos que não podia, né? Nós falamos ali que o tributo poderia ser criado somente por lei. Mas aí, pessoal, vem o entendimento agora, tá? Da medida provisória. Tá? A medida provisória, pessoal, para vocês terem uma ideia, né? A medida provisória ela tem o status de lei. E aí é o seguinte, pela lei, a medida provisória, diz que pode, lá no artigo constitucional, no artigo da nossa Constituição Federal, parágrafo 1º, inciso 3º, que ela pode criar ou majorar um tributo. Exceto aqueles que têm reserva para a lei complementar. Aí começa a ter um problema, né? Lá na nossa Constituição, no artigo 62, caso a medida provisória não seja convertida em lei, até porque, você tem que entender a questão da medida provisória, que é um ato do Poder Executivo, que ele edita, no caso de urgência, relevância, não sei o que lá, poderia editar a medida provisória. Mas só que assim, a medida provisória, os efeitos dela é a partir da publicação. Foi publicada, ela está valendo. Imagina só, né? Editada a medida provisória, não sei o quê, que agora os tributos vão ser, aí diga lá, 50%. Ela está valendo. Só que aqui, né, pessoal, se ela não for convertida, se ela não for convertida, o STF já diz que o estrago já foi feito. Então, se você pagou esses tributos, a medida provisória diz que agora o imposto de renda é 50%. Bum, aí você, né, honesto, tudo mais, trabalhador, gosta de seguir o que está na lei e tal. Aí você foi lá e pagou. E essa medida provisória, quando chegou lá no Congresso, lá com os deputados e senadores, não foi aprovada. Pasmem para vocês, né, pessoal? O estrago já foi feito e o STF, o entendimento é que você não tem direito de buscar esse dinheiro de volta. É loucura isso, né? Veja só, as medidas provisórias também, elas podem ser usadas para fazer alterações, né? A fazer alterações de alguns tributos, como o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o imposto sobre operações financeiras, e o imposto extraordinário de guerra, né? Nesses casos, pessoal, não há nem necessidade de fazer medida provisória, até porque, nesses casos, alterações nesses tributos, não pode criar o tributo, tá? O decreto. Mas ele pode alterar a alíquota para mais, para menos, tal, né? Mas aqui, nesses casos, se houver medidas provisórias alterando, né, esses tributos, alterou para mais ou para menos, né, vale mesmo que não tenha sido aprovado. Então, os efeitos se mantêm. Tá?
Outra questão relevante para você saber da medida provisória, que seus efeitos são imediatos no caso do Imposto de Importação, Exportação, IPI, e Imposto de Operações Financeiras e tudo mais. Aqui, pessoal, né, nesse caso aqui, está entrando em confronto com um princípio que nós vamos ver na frente, né, da anterioridade. Né? Nesses casos desses tributos está valendo, porém nos demais tributos somente vão ter validades depois de convertida em lei. A medida provisória ser convertida em lei. Se não, até lá, está só como medida provisória, mas está suspenso os seus efeitos. Vamos mitigar um pouquinho a respeito de algumas exceções aqui, tá? E professor, esse negócio tem a legislação brasileira, tem, tá, não sei o que, diz uma coisa e depois tem exceções, né, a esse princípio. Veja só, né? Exceções nós podemos dizer que nós temos aqui que pode ocorrer alterações no imposto de importação, no imposto de exportação, no IPI, no imposto de operações financeiras. Veja só, pessoal, esses tributos aqui, eles têm... a finalidade deles é extrafiscal, ou seja, eles são utilizados mais para regular a economia do que propriamente função fiscal de arrecadação. Como assim, professor? Imagina só, né? O Brasil está aí, tem seus produtos e, de repente, tem lá um outro país que quer fazer um dumping e começa a colocar produtos, mandar produtos aqui para o Brasil, e tem algumas pessoas importando produtos, um preço que pode quebrar as empresas brasileiras. Ou então, que a quantidade de importação está sendo tão alta que está mexendo com a balança comercial brasileira. Aí o que pode fazer? O executivo pode ir lá fazer uma alteração, né, no imposto de importação, aumentando a alíquota para diminuir um pouquinho, né? Porque senão a balança comercial, né? O dinheiro brasileiro vai todo embora, né? Ou então ele pode mexer também lá no imposto de exportação, colocar, olha, agora aumentei a importação, diminuí a exportação. Então, serve para regular as questões econômicas. Vamos dizer, o crédito, a inflação está muito alta, e aí o Brasil quer, a política econômica quer restringir o crédito, usando aí uma técnica, né, para restringir o crédito, aumenta a alíquota do imposto sobre operações financeiras. Significa o quê? Que quando você for tomar um empréstimo, né, aí, ou comprar a prazo, aí o tributo aumenta e esse preço e esse financiamento vai ficar muito caro e você acaba desistindo, né? Veja só que essa alteração, elas normalmente, em regra, ocorre por decreto do executivo, né? Essas alterações. Nesses casos, desses 4 tributos, tá, pessoal? Não são todos, tá? Mas essa liberdade que tem do executivo de mexer no percentual de incidência desses impostos aí extrafiscais, não é assim também. Não, agora eu vou colocar 200% de imposto. Não, não é assim não. Tá? O legislativo, quando da criação desses tributos,
eles colocaram lá limites mínimos e máximos. Colocou lá, né? Pode ser até tanto, o mínimo é tanto, o máximo é tanto, né? Mas assim, essa mexida que dá lá na base de cálculo, no percentual, se mexeu aqui, né? Não pode mexer na base de cálculo. Nós vamos ver mais na frente essa questão da base de cálculo. Tá? Aqui vocês entendam só que a base de cálculo é um quanto, lá uma quantidade. Então, ele não pode mexer lá na base de cálculo e mexer na alíquota ao mesmo tempo. Vamos ver aqui num tributo, né? CID combustível aqui para a gente exemplificar e depois vamos ver o ICMS. Né? A CID combustível, né? A Constituição Federal, né, deu essa competência para ser criados esses tributos, e eles podem ser aumentados ou restabelecidos. Né? Está lá previsto na Constituição que esse tributo ele pode ser aumentado ou diminuído, e não constitui uma exceção, né, dessa mitigação. E veja só, que nesse caso, a CID combustível não pode ser maior que o valor anterior. Então, se eu tinha lá uma alíquota, e agora eu quero restabelecer, eu não posso aumentar mais do que o que era antes, tá? Bom? Vamos aqui no caso do ICMS combustível monofásico, que foi muito debatido agora, né, questionado bastante nesses últimos tempos aí da gasolina, né? Dos combustíveis, né? Tinha muita coisa. Veja só, né? Aqui também quando a gente fala monofásico ou incidência única, se a incidência única não tem aproveitamento de crédito, também pode ser fixado ou reduzido, aumentado ou baixado também por decreto. E assim, também pode ser restabelecido. Também aí não vamos dizer para vocês que não é uma exceção nessa mitigação que a gente está fazendo. Mas assim, quando restabelecido, não pode ser maior do que o valor anterior. Aqui, pessoal, quando nós falamos de ICMS, sobre combustíveis, nós estamos falando de ICMS, nós estamos falando que o ICMS é dos estados. Então, pega Ceará, São Paulo, Minas Gerais, e Rio Grande do Sul, 27 estados, não é isso? E o Distrito Federal. Todos os estados têm a sua Secretaria de Fazendas, e essas secretarias de Fazenda, elas constituíram uma entidade, né, para não haver guerra tributária entre os estados, que chama-se CONFAZ, né, que é um Conselho Nacional de Política Fazendária, justamente para que todos os estados, né, atuem, né, de maneira similar com todos eles. Então depende aí de reunião de São CONFAZ. Bom, assim, pessoal, nós tivemos esse entendimento do princípio tributário da legalidade. Pesado, né, pessoal? Pesado mesmo. É importante vocês saberem, né? Tá certo? Nós temos aí, temos aí Buriti dos Lopes também. Ô, Larice! Bom dia, Jerônimo! Bom dia, Francisco! Bom dia, Pedro! Bom dia aí, Pedro! Hércules, Pedro, Amanda. Muito bom dia para vocês. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Erveli. Turma de Buriti dos Lopes aí. Muito bom estar com vocês, né? Então agora, pessoal, vamos partir para um outro princípio, que é o princípio da anterioridade. Nós vamos ver em duas etapas esse princípio. Bom,
Uma coisa assim, nós dissemos que os tributos devem ser criados por lei, não foi? Mas a lei, toda lei, pessoal, ela tem ali um tempo, né, para ela entrar em eficácia. Ei, professor, já vem o senhor, né? Não, né? É assim, pessoal, que a lei, ela tem um período em que ela é publicada para ela ter validade. Só que essa validade dela, no caso da legislação tributária, precisa se dar um fôlego para as pessoas, né, para nós contribuintes, para o sujeito passivo, se adequar para a nova realidade que vem aí. E aí é que a lei tem um princípio de eficácia diferida, ou seja, adiada. Então a lei ela é publicada, mas ela já está valendo, porém ela não está eficaz. Professor, estou entendendo nada desse negócio. A lei vale ou não vale? Vale sim. Veja só, imagina quando nós estamos no mês de outubro, não é isso? E vamos supor aí que a União resolva fazer uma alteração. Aí pode ser a União, pode ser o Estado, pode ser o município, qualquer um. Resolva fazer lá uma alteração no ICMS, ou no Imposto de Renda, ou no IPTU. E aí eles querem fazer lá uma alteração, né? E não está dizendo, né? Não falei lá, não estou falando de imposto de importação, aquelas exceções. Agora nós estamos falando de imposto de renda. E aí a lei tem que ter, é lei ordinária, não é exceção e não pode ser feita por decreto. Aqui está dizendo o seguinte, a lei foi publicada hoje, dia 27 de outubro, uma lei que vai dizer assim, olha, pessoal, vamos fazer assim, né? Eu falei pesada outra vez, né? Aí vão dizer assim, agora o imposto de renda independe da renda da pessoa e vai ser só 1%. A lei foi publicada, né? Vamos botar, né? ICMS, imposto de renda, ICMS, vamos supor que essa lei, ela, né, seria para qualquer um desses tributos, está dizendo que agora é 1%. Nós estamos falando aqui em 27/10, que foi a publicação dessa lei, e diz que agora aqui é só 1%. Se fosse, né? Só que agora, em outubro, novembro, dezembro, vale o que está na lei anterior, porque essa lei aqui ela vai ter que esperar um tempo para que ela possa ser valer. E eu vou dizer para vocês, pessoal. Aqui entra um freio bastante grande para o ente. Que esse artigo 150, inciso 3, que diz essa questão, que a lei, ela tem que dar esse fôlego e que ela não pode ir para trás, né? Tornou-se cláusula pétrea. Então, nem que os deputados e senadores queiram, eles não podem tirar esse princípio. Né? Porque esse artigo tornou-se cláusula pétrea e aí não pode mexer com isso. Então, nem município, nem estados, né? Município, estados e Distrito Federal, União, não pode exigir tributo, né? Ou fazer aumento dos tributos, ou fazer alterações no mesmo exercício. Ele tem que esperar o próximo exercício. Nós não falamos aqui dia 27/10? Então eles só vão poder, né? A eficácia dessa lei aqui só vai começar a ser a partir de 1º de janeiro.
Então, tanto a criação como a majoração somente pode ir para o exercício seguinte. Professor, mas eu vi na notícia aqui, desse negócio do ICMS dos combustíveis, que tava um valor e tal, não sei o que e tal, e baixou. Só que o ICMS, pessoal, eles têm limite máximo e limite mínimo que pode ser mexido por decreto. E nesse caso foi redução e não majoração. Está dentro dos limites que estavam aprovados na lei do ICMS, que poderia fazer essa mudança. Olha só, agora vamos ver por que é isso, né? Por que acontece isso? Imagina só, né? Você está aí, começou a trabalhar e tal, você está sabendo que o imposto de renda é a partir de R$2.000, acho que é R$2.000, que incide imposto de renda. Então tu fez toda a tua programação e aí, puf, vem lá uma lei e diz assim, não, agora a renda independe da renda e você vai ter que pagar imposto de renda. Porra, meu, uma baita de uma surpresa, né? Imagine isso na empresa, fez a programação para o cálculo dos tributos, fez os cálculos lá para colocar o preço de venda dos seus produtos, e aí colocou o preço de venda e aí tá lá vendendo os produtos todinho e pá, chega a lei. Aí tudo aquilo que você fez, aí alterou, os tributos aumentaram muito e agora eu vou vender os produtos e não vou conseguir nem pagar os... Não pode ser assim não, tem que dar... né? E isso, pessoal, é o que tem, que a gente chama de dar uma segurança jurídica. Uma segurança jurídica para o sujeito passivo, para ele poder se programar. Senão, né? Fica feia a coisa para ele. Tá? E isso aí, pessoal, é um outro princípio doutrinário, né? Que se trata da segurança jurídica também. Aí vem aqui agora a anuidade. Né? Veja só, aqui nós vamos trazer um pouquinho também do direito financeiro para cá. Que essas alterações também têm que ter previsão orçamentária, tem que estar lá na prévia autorização orçamentária que vai ter essa alteração na base tributária. Então, nós podemos também, aí, trazendo lá do direito financeiro, que um tributo pode ser criado se dentro de determinado orçamento, né? Ou seja, dentro de uma previsão anual. Hoje, pessoal, né, a anuidade ela já não é tão aplicada porque essa parte do direito financeiro, do direito tributário, ele se tornou autônomo e essa previsão orçamentária e essa determinação no orçamento, né, não é mais tão aplicado. Né? E agora, nós no direito, na parte do direito tributário, a anuidade não existe e ela está só lá no direito financeiro, no princípio do direito financeiro. Professor, aí é outra área do direito, lá no direito financeiro. A questão da anuidade e previsão no orçamento continua lá no orçamento, na lei orçamentária, no direito financeiro, mas aqui no direito tributário essa questão é diferente. Então vamos mitigar mais um pouquinho, avançar um pouquinho mais e entender essa questão aqui da anuidade, vendo a parte 2. Anterioridade prevista lá no artigo 150, né? Nós podemos separar dois aspectos aí. Um é o prazo de recolhimento do tributo e outro são os tipos, né? Os tipos. Veja só. Os tipos, nós temos, para que tenha eficácia, né? E essa eficácia é condicionada, previsão na nossa Constituição, artigo 150, inciso 3b,
ela é anuidade anual ou de exercício. Duas coisas. E aqui nós temos uma eficácia condicionada que a lei incide a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao que foi aumentado. Então, se aquele tributo que a gente falou, que aumentou o tributo lá hoje, dia 27 de outubro, só a partir de 1º de janeiro que ela vai ocorrer, né? Mas tem aí exceções, né? Tem exceções. Mas aí nós temos alguns tributos que têm, além daquela nós temos aí alguns tributos que seguem a anuidade anual ou de exercício. O exercício, pessoal, 1º de janeiro a 31 de dezembro. A outra, nós podemos dizer que é anuidade nonagesimal, que na verdade assim é o mínimo possível, é o mínimo que dá nessa questão de anterioridade, né? Que é um privilégio qualificado. E essa anterioridade é de 90 dias da data da publicação. E é sempre aplicada em conjunto com a anual. Duas coisas, né, pessoal? Duas coisas. Uma, a anual, e a outra. Então, a nonagesimal era aplicada sempre em conjunto com a outra. A emenda constitucional número 42, né, colocou a anterioridade anual ou nonagesimal, das duas a maior. Então, essa emenda, ela trouxe essa questão também, que numa situação de ter conflito, ela pode pegar uma ou outra. E quanto ao prazo de recolhimento dos tributos, né? Aí nós estamos falando da obrigação administrativa ou obrigação tributária acessória. A obrigação tributária acessória, ela decorre da legislação tributária, né? Então, se ela decorre da legislação tributária, nós temos aqui que há um prazo de recolhimento que ele pode ser alterado por ato normativo. Então, como nós falamos que aqui é possível fazer uma alteração. É possível fazer uma alteração por meio de ato normativo, ou seja, decreto. Aqui, nesse caso, não há que se falar em aplicabilidade da anterioridade. Então vamos avançar mais nessa questão da anterioridade aqui para vocês. Que a anterioridade não vamos dizer assim, ela não se aplica no caso de redução de tributos, porque no caso de redução de tributo, como ela beneficia o contribuinte, efeito imediato. Então não se aplica no caso de redução de tributos, tá? Ou então, no caso de prorrogação de um tributo, também o STF tem o entendimento que pode ocorrer, né, essa prorrogação. Já foi feito isso muitas vezes aí no CPMF e tal, um tributo que já foi até extinto. No caso, também não se aplica enquanto a benefícios fiscais ou revogação. Não se aplica a anterioridade, né? Acabou, né? Ou reduziu, está beneficiando o cliente e tal. Ou também, no caso de correção monetária sobre os valores dos tributos, né? Desde que não implique, né, em um aumento do tributo, ou seja, um aumento oculto, né, velado, então
não tem problema fazer a correção monetária. Veja, pessoal, aqui não confunda esse princípio da anterioridade com a irretroatividade. A irretroatividade, pessoal, é em relação ao fato cronológico do fato gerador. O fato gerador, se ele aconteceu no dia 27 de outubro, ele aconteceu no dia 27 de outubro. E aí, ele vai estar sobre a vigência daquela lei. E essa anterioridade, né, tá, pode ser enquanto a pagamento e eficácia. Algumas exceções. Já vem o senhor com exceções, né? Aqui já tem exceções aqui, né, pessoal, da noventena, né? A exceção da anterioridade anual, ela está relacionada ao IPI, as contribuições da Seguridade Social, PIS, PASEP, a CID combustíveis, que pode reduzir e restabelecer, elas podem também ser prorrogadas, né, por decreto ou alteração de alíquotas, e também o ICMS combustíveis também, né, conforme deliberação dos estados e municípios. Veja que o ICMS sobre combustíveis não é um estado só que faz, né? Ele tem que ter deliberação do CONFAS. Já a exceção da nonagesimal, nós temos essa exceção aqui, nonagesimal, para o imposto de renda e também na fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU, desde que não haja majoração. Tá? Pode haver exceções? Pode. E também temos a exceção anual e a nonagesimal, prevista no artigo 150, parágrafo 1º, a respeito do imposto de importação, do imposto de exportação e do IOF, que são tributos extras fiscais, então eles podem ser utilizados aí como ferramentas para controle da economia. Também, aqui temos a exceção do imposto sobre grandes fortunas. Não adianta nem comentar muito sobre grandes fortunas, porque ele nem foi criado ainda. E os empréstimos compulsórios também, em caso de calamidade pública ou de guerra eminente, né? Aqui, não, tem imposto de guerra aqui, né? Imposto de guerra, aí são exceções aí, porque aqui significa que a situação está muito complicada no país, e aí eles podem aumentar essa tributação, tá? Aqui no centro, pessoal, eu coloquei aqui os tributos para vocês, a exceção da anterioridade, as exceções que temos aqui, que temos a exceção tanto da anterioridade como da nonagesimal, o imposto de importação, o IOF e o imposto de grandes fortunas, e imposto de calamidade. No caso da anterioridade, nós temos aí o IPI, o ICMS combustível, a CID combustível e contribuição social. Na nonagesimal, nós temos o imposto de renda, o IPTU, em relação à sua base de cálculo, e o IPVA também. Então, vamos conversar um pouco sobre a irretroatividade. Então, tem uma mensagem aí de Manuel Emídio, né? Estão vendo aí, Curral Novo, Juazeiro, São Julião, São Miguel da Baixa Grande, né? Manuel Emídio aí está colocando aí que é a questão, ver se vocês também estão tendo problema de áudio aí, ou é só Manuel Emídio, pode ser uma questão mais localizada, tá, Manuel Emídio? Caso, coloquem aí no chat para ver se está tudo ok, senão a gente segue aqui. A irretroatividade, pessoal, é diferente da anterioridade, porque, veja só, a lei tributária que cria o tributo, ela deve estar sempre antes do fato gerador. Então, o fato gerador, ele só gera tributo se existir uma lei que foi previamente estabelecida
Tá? Então, ela tem uma prescrição genérica, a lei ordinária que cria o tributo. A lei não deve alcançar fatos geradores acontecidos antes. Então, se hoje criar um tributo aí, não sei o que, então, tributo lá, bota o nome qualquer aí, ele não tem valor para o ano passado. Não tem valor para setembro, não tem valor nenhum. Né? Não vai incidir. E os lançamentos, reporta-se a lei na data que ocorreu o fato gerador da obrigação. Então, o lançamento do tributo, que é como se caracteriza, nós vamos estudar isso mais para frente, o lançamento especificamente, mas ele só tem, ele reporta a data que ocorreu o fato gerador. Fora disso, não, tá? Veja só, a irretroatividade, falamos aqui de um cronograma do fato gerador, que o fato gerador é alcançado e tem, ocorre aí, fala-se da vigência da norma. A anterioridade, nós estamos falando do pagamento, a eficácia e os efeitos, né? Início dos efeitos da lei. Como exceção, aí já vem exceção de novo, né? No caso de revogação de isenção, tá? Nesse caso, pessoal, o Código Tributário, né, não há isenção sobre a obrigação, não há fato gerador e obrigação tributária. A isenção por um prazo determinado ou condicionada, conforme a súmula 544 do STF, é irrevogável e gera direito adquirido a quem está nesse meio. Também nós temos aqui a isenção por prazo indeterminado sem condição pode ser revogada a qualquer tempo, porque, veja só, uma vez que houve uma política aí, de sei o que e tal, e promoveu uma isenção, a qualquer tempo o Estado pode mudar de opinião e mudar também. Né? Também o tributo ele pode ser cobrado de imediato, sem observar o princípio da anterioridade. Mas ele tem o fato gerador, tem que estar com a respeitar lá o fato gerador, tem que estar lei prevista antes, né? E a atualização monetária, pessoal, que não é, como não é considerado uma majoração, não é entendido aí, não entra no barco dessa. Pessoal, é o seguinte, né? Vamos dar uma pausa por aqui, tá? Vamos dar uma pausa por aqui, porque nós já estamos no nosso limite de tempo. Na próxima aula, a gente continua falando um pouco mais dessas questões tributárias e vamos avançar um pouco mais, tá bom? Um abraço e até a próxima.